ajeitou, arrumou, colocou o bonezinho na cabeça, porque o assunto de hoje é falar do tio Nico. O pessoal pediu e a gente vai falar sobre o tio Nico. Mas antes vamos tomar o gole divino, porque a gente precisa hidratar um pouco a garganta. Se você não bebe água, beba água, porque água faz muito bem. Bora pro vídeo? Quem não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. Amém! E aí, seus arminianos, Espírito maligno! seus calvinistas, Demônio! como é que vão vocês? Como é que vão a galera dos botecos de aleluia? O contexto evangélico, evangeliquez, pentecostal, o planeta evangélico, o planeta evangeliquez desse contexto gospel do nosso Brasil. Como é que vão vocês? Espero que vocês estejam bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. E eu, claro, continuo sentado nessa cadeira maquiavélica aqui, tentando atender vocês e abrir os olhos de vocês sobre algumas coisas que acontecem e passam despercebido. E, inclusive, atender vocês com relação a assuntos como esse aqui, do tio Nico, né? Porque tem uma galera lá no meu Instagram, se você não segue eu no Instagram, corre lá, segue, é Instagram Fala Zay Oficial. Teve uma galera que veio lá perguntar o que eu achei da entrevista, eu fui ler, cara, e a minha conclusão, eu li a reportagem na íntegra e depois eu li o que replicaram nos sites gospel, né? Um dos sites que fez a matéria aí a respeito desse assunto é o Gospel Prime. E a verdade é que a maioria dos evangélicos pentecostais, principalmente aí, que deram aquele chilique, né, ungido, né, que tipo assim se alvorotaram, assim como o senhor Silas Malacheia também foi um deles. E por que não dizer aqueles que também elogiaram? Dá pra perceber que a maioria desses não tiraram sequer 10 minutos para ler e entender o contexto da fala do tio Nico. E é bom dizer aqui que a minha raiz é totalmente pentecostal. Eu sou um cara totalmente fora desse contexto hoje, mas eu tenho uma raiz e eu poderia estar, né, totalmente contra o que ele fez. Que fique claro isso. Mas nós, como tentamos ser aqui imparciais e analisar as coisas como inteligente, porque nós precisamos entender o que eu sempre falo aqui: fé e inteligência precisam andar juntas. Se você ler a entrevista na íntegra, né, dentro do contexto de cada palavra que ele falou, dentro do contexto que ele colocou as palavras, você percebe que não é bem o que saíram comentando e tendo chiliques ungidos pelas redes sociais, conforme eu vi muitos comentários a respeito disso. Mas enfim, atendendo ao pedido de vocês, o que eu vi, o que eu acho, lendo a entrevista e lendo as matérias que replicaram a entrevista dele, inclusive cortando alguns trechos, ele deixou claro que fechar as igrejas é um ato inconstitucional e que, de contrapartida, muitos pastores lutam para que se mantenham abertas apenas por questão financeira, que é o que nós vivemos batendo aqui nesse canal. O interesse das igrejas serem abertas não é nada mais, nada menos do que outra coisa a não ser interesse financeiro. Colocar a mão no bolso, as entradas, as arrecadações baixaram com certeza e houve um desespero dessa pastorada, ao ponto agora, por último, até do senhor Agenor, né, Truque, aquele lá que gosta de se vestir de sacos, né, para passar uma imagem, exatamente esse a qual a mulher foi para Dubai, né, dar a sua dubiada ungida pentecostal por lá, enquanto os seus fiéis estavam até passando fome aqui no Brasil. Mas enfim, até ao ponto desse cara reunir uma caravana de pastores e irem para a frente do Congresso orarem, com apoio de Felicianos, com apoio de Magno Malta, e fizeram aquele alvoroço na frente do palácio. Essa pastorada que foram lá, né, até critiquei a respeito disso, que eu não vi esses pastores indo aos hospitais, às casas de pessoas que estão passando dificuldade por causa da pandemia, mas ir lá como líderes, usando você como fiel, como massa de manobra política, mostrando a força política evangélica, eles tiveram disposição, grana suficiente para ir até Brasília e fazer aquela vergonheira. Exatamente assim o que eu falei, o que eu penso, né? E o que deixa claro nesse desespero, nessa encenação toda, é
é literalmente o desespero porque as suas contribuições baixaram. E não me venha com história como o Silas Malafaia colocou aí, né, nas suas falas, que hoje isso não é o problema porque tem o Pix, né? Agora tem Pix para ofertar também. Mas a questão é que nas redes sociais, em lives, enfim, usando as redes sociais pro povo, pros fiéis ficarem em casa, não tem aquele clima, né, a qual eles conseguem manipular muito mais fácil os fiéis a entregar a oferta e o dízimo. Então abaixou as ofertas sim, abaixou as arrecadações sim, e eles estão desesperados. E o tio Nico tocou nesse assunto, que muitos estão lutando pela abertura das igrejas apenas por questões financeiras, principalmente aquelas que adotaram a teologia da prosperidade. Mas o Silas Malafaia hoje não comenta mais sobre, até contra a teologia da prosperidade. Você acha mesmo? Ah, maluco, vai enganar outro. Inclusive o tio Nico incluiu o grupo pentecostais e neopentecostais. E a pergunta que eu faço aqui, ele mentiu? Com certeza não. O tio Nico foi cirúrgico no ponto exato a qual nós estamos batendo aqui diariamente nesse canal. E eu vou dizer uma coisa, que eu não me assusto aqui com tanto tamanho desespero dos evangélicos nas redes sociais, né, por essa entrevista que fizeram, porque até nem leram a entrevista, não tiraram o capricho de 10 minutos para analisar, entender o contexto todo da entrevista, porque eles não leram, os evangélicos não lêem nem Bíblia, quanto mais uma entrevista. Eles querem a coisa mastigadinha, pronta, e para sair tirando as suas conclusões e colocando a maioria no inferno, no julgamento ungido pentecostais, né, falando do grupo pentecostais e dos neopentecostais. Essa é a verdade e é isso que eu acho. Falando bem a verdade, eu deixo aqui o meu repúdio à distorção que a maioria do povo evangélico fez com relação à entrevista do tio Nico. Distorceram literalmente a fala do reverendo, assim como chamam, do reverendo Augusto Nicodemos. Em nenhum momento da entrevista o tio Nico ataca os pentecostais diretamente, como estão falando. Em nenhum momento o tio Nico atacou os neopentecostais da maneira que estão falando. E fica claro na sua fala, para você que não leu a entrevista, o ataque foi literalmente aqueles que defendem, no contexto geral, a teologia da prosperidade para abrir os templos, manterem as instituições abertas para a única finalidade, colocar a mão no bolso do povo. Inclusive ele deixa bem claro lá que a Universal, a igreja do R.R. Soares, a Igreja da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, lá do Homem das Fazendas, do Apóstolo do Feijão, ele deixa bem claro que não são igrejas. E isso é um detalhe que a gente precisa entender, que algum tempo atrás, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, se eu não me engano, já uns 2 anos atrás, deixaram claro num concílio deles que não reconheciam essas 3 instituições como igrejas. Isso foi decidido pelo concílio, né, lá do contexto dos grandões da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então não é uma fala de hoje, isso aí eles já vem falando que essas igrejas não são igrejas, não são consideradas igrejas no ponto de vista deles. Inclusive ele deixa claro também que a grande maioria dos pentecostais clássicos também aderiram a essa teologia da prosperidade. E é mentira. Ao exemplo do próprio cão guloso aí do Silas Malafaia. Ele é um desses, pentecostal clássico, mas que aderiu à teologia da prosperidade com o único objetivo de colocar a mão no bolso e ostentar uma vida como um grande líder da nação brasileira. Mas, né, nessa crise que o Brasil está vivendo, pergunto se ele tem coragem de vender o ajatinho dele, pelo menos, para investir no reino. Mas você, como membro, tem que investir no reino dele. Entenderam? A inversão de valores é uma verdadeira hipocrisia, é uma verdadeira insanidade evangeliquez que envolve esse povo, né? Uma inversão de valores muito grande. Que os pentecostais clássicos se envolveram com a teologia da prosperidade e se perderam nesse contexto é um fato, e o tio Nicodemos tem razão. Mas infelizmente, né, tentaram distorcer, inclusive até teve o Gospel Prime aqui colocou alguma coisa a respeito do ministro lá, os políticos no geral que foram contra
contra, chamaram o cara de esquerdopata, né? Enfim, os evangélicos colocaram o tio Nico numa fogueira pentecostal aí pra poder pipocar a coisa como um esquerdopata, né? Apoiando o fechamento das igrejas. Eu não vi em nenhum momento essa questão aí, né? Conforme estão colocando. Ele é simplesmente contra a ideia de bater em cima da abertura das igrejas para que a parte financeira venha a ser fomentada. Isso é uma palhaçada, é uma vergonha o que a gente vê nas redes sociais batendo em cima do cara. Eu vou ler aqui o que colocaram a respeito disso, ó. Para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que também é pastor presbiteriano, a postura do pastor Augusto Nicodemos em entrevista ao Folha de São Paulo, inclusive até colocaram a ideia, foi dar entrevista ao Folha de São Paulo em esquerdopata, né? Em sua entrevista, Nicodemos chega a repetir um argumento usado por alguns militantes de esquerda que buscam atacar os evangélicos por querer reabrir os templos, afirmando que tem igreja que só liga para o dízimo. E é mentira? Aonde que o tio Nico aqui mentiu? Usando o Twitter, Milton Ribeiro afirmou que os irmãos pentecostais são muitas vezes, em muitos aspectos, exemplo para mim em termos de dedicação, consagração e desprendimento pela causa do evangelho. Aonde que o tio Nico aqui desconstruiu, desfez esse exemplo que ele fala? Em nenhum momento. Ele colocou no contexto geral, que é a verdade. Que estão a maioria envolvido com a teologia da prosperidade, isso é ponto, não tem o que discutir. Ainda segue aqui assim: em um tempo em que parte da mídia tenta destruir valores e princípios próprios do evangelho, temos sim que ressaltar o que nos une: Deus, família e pátria. Todos nós somos herdeiros do Pentecoste e também sou pentecostal. O Milton aí, né, o ministro já deixou claro que ele é pentecostal, sapatinho de fogo. Ei, maravilha, cara. Na entrevista concedida por Nicodemos ao jornal que frequentemente ataca os evangélicos, ele também fez comentários polêmicos sobre o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro, apontando tratar-se de um voto útil, que eu também não discordo dele, né? Teria alguém melhor que o Bolsonaro na época? Não tinha. Era o menos pior. E quem hoje se arrependeu, eu pergunto, em qual você teria votado? Foi um voto útil e que repetiria o voto por causa da agenda de costumes. Eu não sei, cara, esse é meu ponto de vista. Eu acho que o tio Nico foi coerente, certo, né, no que ele falou, no que ele fez. A gente não vê no Brasil perseguição à fé cristã. Todo mundo é livre, tem liberdade para cultuar, não é impedido você ter uma crença, uma fé em Deus. Se você pensa ao contrário, não sei. Eu aqui penso assim e eu acho que a igreja precisa ser coerente. Tirando disso, todos os que estão lutando para manter igrejas abertas, o único objetivo é colocar a mão no seu bolso, porque as suas receitas, arrecadações baixaram sim, e a gente precisa estar atento a isso. Qual é o interesse desses pastores em manter o povo dentro de uma igreja aglomerada, se não é literalmente motivar a você dar oferta e dízimo? Porque para você pastorear não há necessidade de estar em aglomeração. Você pode ser pastor, cuidar da sua ovelha. Inclusive eu recebo aqui mensagens de pastores que estão literalmente com as igrejas fechadas, dizendo: Zay, você tem razão, aqui não houve caso nenhum, mas também a igreja não está aberta e a obra de Deus está andando. Porque se você plantou a mensagem do evangelho na mente do povo conforme ela é, pode ter certeza que esse povo jamais vão se perder e jamais vão deixar de ver a obra de Deus, de querer ver a obra de Deus parada. Eles vão lutar para manter a obra de Deus triunfante, com a consciência que não há necessidade de estar fechado dentro de quatro paredes, correndo risco e levando o risco para dentro de casa ou para os demais familiares. Essa é a verdade e é isso que eu acho. E o tio Nico, pelo que eu me informei e li bastante a respeito das suas declarações, ele não é contra as igrejas abertas. Ele também quer as igrejas abertas. Porém, é o momento e eu acho que é coerente da parte da liderança evangélica entender que isso não é perseguição. E esses pastores que ficam aí passando vergonha, né, fazendo protesto para que as igrejas sejam abertas, não passam de verdadeiros lobos do evangelho, negociadores da fé, que simplesmente lutaram a vida toda e hoje estão literalmente mostrando quem são. Verdadeiros lobos que não estão preocupados com a saúde, com a vida das suas ovelhas, e sim em arrancar a lã e a gordura até onde puder. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí embaixo. Se você não concorda, não sei, mas deixa o seu like, seu comentário é importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não me segue nas demais redes sociais, me siga lá no Instagram, também no Facebook. Esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.